Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar a quarta lição, Passando a Tocha. Não esqueça de, ao final, se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quarta, Passando a Tocha. O salmista descreve como nossos filhos podem conhecer a Deus e seu cuidado amoroso. As famílias devem dialogar sobre Deus, seus feitos maravilhosos e seus ensinos para transmitir conhecimento bíblico a futuras gerações. Leia Êxodo 12, 24 a 28. Qual é a ideia central desse texto? Bem, mas antes disso é importante lembrar o que nos diz o capítulo 12, 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, que lições esse texto nos traz e que advertência ele também traz? Primeiro, o sangue do cordeiro nos umbrais deveria ser um sinal de fé e obediência. Portanto, havia um critério que implicaria em libertação. Muitas pessoas hoje acreditam na graça, vendo a graça de Cristo como algo maravilhoso, algo fantástico, que nos permite voltar para casa. No entanto, elas se esquecem de observar que a Bíblia apresenta muito claramente os critérios para essa salvação. Embora a salvação não seja alcançada por obras e nada que possamos fazer como humanos para nos imputar a salvação, Deus espera uma resposta afirmativa aos critérios da graça. Em outras palavras, uma compreensão clara da lei de Deus, e que neste caso específico da Páscoa se manifestou na forma de ritual e no cumprimento de todos os seus detalhes. Os hebreus não foram salvos porque pintaram o batente das portas. Eles foram salvos porque creram no que isso significava. Então, a nossa resposta de obediência a Deus é uma resposta de fé, de crer em Cristo. Satanás induz muitos pelo mundo afora que a lei foi abolida, foi pregada na cruz, mas isso não é verdade. Deus nunca aboliu suas leis. Pelo contrário, Deus espera que respondemos em obediência a um Deus de amor, porque entendemos que seus critérios e parâmetros legais são melhores do que os critérios e parâmetros legais desse mundo na história do pecado. É assim que Deus espera que seus filhos reconheçam como um Deus de amor. Outra lição importante, a vida do Cordeiro aparece aqui como um substituto para a nossa vida, como o primogênito da salvação. Em outras palavras, a vida do Cordeiro substitui a nossa, porque nossas vidas estão contaminadas pelo pecado e nada podemos fazer pela salvação. E, finalmente, este evento específico da Páscoa aparece aqui como um tipo de antitipo. Vimos isso na lição do trimestre anterior, nas alusões, símbolos e metáforas bíblicas. Sim, a Páscoa de Israel é um tipo verdadeiro da Páscoa de Cristo na cruz. E é por isso que temos a certeza da nossa salvação. É interessante observar que o texto de Êxodo, capítulo 12, versículos 13, e o texto de João, capítulo 1, versículo 29, e o texto de 1 Coríntios 5 a 7, e o texto de Salmo, capítulo 51, versículo 7. Observe atentamente que esse tema da redenção é repetido desde a Páscoa original em Israel e em várias outras circunstâncias até a verdadeira Páscoa
quando Cristo na cruz paga o preço pelos nossos pecados. E finalmente, tem uma aplicação para a vida. É necessário que dia após dia o nosso coração seja purificado e renovado em Cristo. Se nós podemos entender isso hoje, é porque as pessoas veem antes que entendam. E entendem isso. Ou seja, desde a história de Israel, 1500 anos antes de Cristo, passando pela história dos discípulos e daqueles que viveram com Jesus durante o ministério de Cristo até os nossos dias, nestes 3.500 anos de história, de geração em geração, família após família, essa história tem sido contada. Então, o apelo que encontramos no livro do Êxodo, então tem a expressão: passe a tocha. O apelo é que continuemos fazendo isso até que Cristo se manifeste nas nuvens do céu. Em outras palavras, para que o Evangelho seja perpetuado, devemos viver o Evangelho e anunciá-lo. Cada vez que repetimos essa história, cada vez que a contamos aos outros, nós a revivemos em nossos corações. Em outras palavras, como podemos tornar essa experiência vivida na mente em nossos filhos? Primeiro, ao viverem essa experiência, precisam percebê-la como a alegria de terem sido salvos por Cristo e a profundidade do preço pago por Cristo. Se compreenderem apenas a alegria da salvação em Cristo, provavelmente viverão um evangelho superficial. Mas se compreenderem a profundidade do preço que foi pago, isto é, destinado a Deus oferecer seu primogênito para que os outros primogênitos pudessem ser salvos, que somos nós. Se compreenderem essa profundidade, terão uma vida que não será apenas uma vida de alegria e uma percepção superficial da graça, mas uma vida de profunda mudança interior, de caráter e uma resposta afirmativa aos chamados de Deus e aos seus critérios. E, finalmente, essa experiência de salvação, que precisa ser feita diariamente por aqueles que a compreenderam, será transmitida, por exemplo, para aqueles que ainda não conhecem essa mesma referência. Em outras palavras, a fé em Cristo, como nosso único Salvador, precisa ser anunciado em cada nação, em cada língua, em cada tribo, por toda a terra, porque uma fé que não é transmitida, ela morre em si mesma. Portanto, devemos proclamar esse evangelho eterno a toda a humanidade, para que cada um possa tomar a sua decisão. Este é um forte alerta que Deus emite a seu povo, a sua igreja, para cumprir a nossa missão e preparar a terra para a vinda gloriosa de Cristo, nos resgatando para a vida eterna e viver com Ele no céu eternamente. Bem, você quer saber mais? Então não perca a quinta lição, o juízo divino. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like, faça um comentário e que o Senhor vos abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.